Hoje a gente vê como que, para aprovar a pauta da descriminalização do aborto, se utilizam, né, do moralismo, do fundamentalismo, da religião, para impedir não apenas que a mulher decida sobre o seu corpo, mas para impedir que a gente tenha um direito. A gente tem um grande exemplo, acho que na América Latina, que é o caso do Uruguai, que depois que foi descriminalizado o aborto, não se tem notícias de mulheres que morreram vítimas de aborto. Na semana passada, a gente teve uma notícia de mais uma mulher que morreu vítima de aborto. E é aquela coisa, quem mais sofre, além das mulheres, né, são as mulheres trabalhadoras, as mulheres pobres, as mulheres negras. E outra pauta também que a gente vem fazendo uma discussão muito importante, que é a questão da violência obstétrica, onde a mulher ela fica submetida a uma situação de lógica do mercado. A mulher ela não tem autonomia sobre o seu corpo, a mulher ela não pode ser protagonista do seu parto. A gente precisa lutar principalmente para que seja aprovado o ensino de sexualidade e gênero na escola. Porque se a gente não muda a educação, a gente não consegue mudar a própria sociedade. A questão da educação sexual e da sexualidade nas escolas também é muito estratégico. Eu tenho trabalhado um pouco com isso na região sul de Campinas, começando inclusive com os professores primeiro, para depois trabalhar com as crianças, né? Então é um tipo de trabalho que dá efeito, inclusive com essa perspectiva de trabalhar primeiro com os professores, né? Trabalhar com a questão de gênero, trabalhar com a questão da sexualidade com os professores. Isso é uma política que deveria ser transversal e a gente vê pouco acontecer. Inclusive seria um mote para a intersetorialidade, educação e saúde, né? Que eu acho que é outra questão também muito estratégica para a gente trabalhar na questão do direito das mulheres. A questão da pauta da saúde das mulheres é muito importante, muito central e ainda muito periférica nos serviços de saúde, apesar de a gente ter assim, quase como que a maioria, né, dos usuários, ou uma boa parte dos usuários serem mulheres. Então, acho que essa é uma coisa para a gente pensar. Eu vi uma pauta que é uma pauta, vamos dizer, do sistema reprodutivo, mas como um todo, né, as mulheres hoje têm tido uma morbidade, uma mortalidade que vai muito em função do seu trabalho, do envelhecimento, né, mas aí um envelhecimento com pouca qualidade a gente tem visto, né, principalmente das usuárias que atendem nos centros de saúde. Da ação da polícia, né, dessa desassistência, de deixar as comunidades, os cidadãos sem resposta, né, aos chamamentos, a própria saúde também, né, como que por aí comete discriminações no sentido de se tem uma chamada num determinado lugar, no outro atende ou não atende, né? O que significa isso? Essa é uma pauta para a gente, uma pauta da saúde, né? Da saúde das mulheres. Essa desassistência e essa discriminação conforme o local, as comunidades onde estão vivendo. Uma outra questão que ainda tem acontecido muito em Campinas é a gravidez na adolescência, mas agora com uma característica muito mais perversa do que há 20, 30 anos atrás, quando eu comecei a clinicar, que é você ter hoje essa gravidez na adolescência acontecendo nos bairros mais pobres, nas periferias. E não por conta de falta de conhecimento sobre a concepção, sobre os métodos anticoncepcionais, mas fundamentalmente pela falta de perspectiva de futuro, né? E a gravidez com esse significado. Essa é uma outra tragédia social que a gente está vendo acontecer na periferia. E a gente precisa ter uma abordagem, né? Uma abordagem do ponto de vista da educação. Eu penso que até do ponto de vista da saúde, claro que a humanização, né, da atenção à gravidez, ao parto, é uma pauta nossa. Mas como que a gente pode conviver com as crianças e adolescentes hoje, né, sem perspectiva de futuro, né, abordando a sua perspectiva de futuro em cima de uma gravidez,
Né? Quer dizer, cabe para a gente da saúde acolher, cuidar, né, tanto da adolescente quanto da criança, permitir que ela tenha a melhor possibilidade de gravidez e depois de parto, né, humanizado, com todas as condições. Mas isso já é uma tragédia social que ela tem que ser abordada antes que isso aconteça, né? Quer dizer, as adolescentes podem até, né, cheias de opções, com muitas possibilidades, decidirem ter seus filhos mais cedo. Agora, o triste, né, a grande tragédia é isso, essa ser a sua pauta, né, de vida. Eu acho que o que a gente pode fazer, né, enquanto ação política, de intersetorialidade, antes que essas questões aconteçam. Soy el verbo que da acción a una buena conversación, y cuando tú me nombras sientes ganas. Soy la nueva alternativa contra contaminación, y tú eres la energía que me carga. Soy